tudo bem com você? Estamos começando Quironcino. Ah, você achou que ia falar Quironscast, né? Muito bem, o que vai ser o Quironcino? O Quironcino vai ser no mesmo formato do Quironscast, porém nós vamos abordar algum filme do ponto de vista psicológico, né? Nós vamos fazer um review, uma análise do ponto de vista psicológico do filme. E temos aqui a honra de receber aqui a doutora Sueli Laitano, muito obrigado pela sua presença, que vai estar aqui conosco comentando o filme As Aventuras de Pi, não é mesmo? Eu agradeço o convite de vocês, Obrigado. estar participando com vocês desse mais uma iniciativa de vocês que eu estou achando muito interessante, né? Para divulgar o conhecimento da psicologia. Muito bem. Então, o filme As Aventuras de Pi, né, ele é de 2012, o diretor é o Ang Lee, né, recebeu algumas indicações para o Oscar, ganhou algumas estatuetas, as quais eu não me lembro quais foram, né, mas a história parece que teve um impacto bem interessante, né, sobre todos aqueles que assistiram, né, não só pelo aspecto estético, né, mas pelo tema, né, da jornada, né, daquele menino, da família dele, que sai de um país, vai para o outro de uma cultura diferente, e todos os percalços, né, que ele acabou atravessando, né, todas as aventuras que ele teve, né, todos os conflitos, todas as tensões. E como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês encaram, né, toda essa jornada que o Pi atravessou? Eu vejo ali a jornada do herói, né, onde ele tem que passar por uma série de obstáculos, dificuldades e vai vencendo. Dá para analisar item por item, né, cada trecho do filme, o filme como um todo, em vários aspectos, em vários pontos de vista. Tem uma questão muito legal que acontece o filme inteiro, que é a questão de Deus existe. Quem é que nunca fez esse questionamento, né? Deus existe, né? Estamos aqui por quê, né? De onde viemos, para onde vamos. E as duas histórias, né? As metáforas, né? Como que a gente acaba vivendo a nossa vida real e simbolizando. Essa é uma questão muito interessante do filme, que me mobilizou bastante, que é a questão que a gente poderia chamar de metáforas, das metáforas que estão ali dentro e que representam dinâmicas arquetípicas que vão se desenrolando e construindo uma ideia mágica a respeito de questões muito importantes. Então, começando a jornada do herói desde a infância, onde ele está, como é que é o nome dele, como é que é construído o nome dele. Esse nome já é, antes do nascimento dele, é uma ideia de algo que seja puro, que tenha uma capacidade de ser diferente, de uma capacidade qualquer. E aí ele traz o nome do sonho do tio, que é incorporado pelo pai, e ele acaba recebendo o nome de piscina, né? Da piscina que o tio que nadava tinha encontrado como sendo um lugar importante para se ir. Então aí você tem toda uma questão uma espécie de batismo e de como que essa questão da água entra dentro da vida dele até antes de nascer. E aí este nome, que é uma coisa, digamos, captada do ideal, se transforma na vida real, na escola, como uma coisa negativa. E todo mundo caçoa dele por esse nome. E ele poderia, por exemplo, sucumbir a esse processo. Mas ele, nessa pureza que realmente ele tem, e é o que você vai observar durante todo o discurso do filme, ele descobre um jeito aos 11 anos
de encontrar um significado altamente positivo para o Pi que ele tinha como nome. Era um símbolo da água, do batismo, né? O sonho dos parentes, que ele acaba herdando. E só que quando chega na escola vira bullying, né? Vira bullying. Coitado. E ele tem que encontrar um caminho. Então, em vez de ele sucumbir, que é uma coisa muito interessante, ele tem um comportamento resiliente e ele vai na direção de encontrar uma resposta. E aí ele descobre que Pi é a letra do alfabeto grego e ela representa um número da matemática. E ele se transforma num grande herói quando ele consegue decorar todo o número Pi com toda a sequência de possível. E isso é inacreditável. Uma pessoa perseverante, resiliente, forte. Então, e aí, como se ele mostrasse o início dessa formação, que vai garantir que ele seja capaz de superar a dificuldade enorme que ele vai ter das adversidades que ele vai ter quando ele vai fazer a jornada de sair da Índia no caminho contrário do descobrimento, exatamente, no sentido da América. Até ele fala, o pai dele fala, Colombo também viajou, e ele fala, mas Colombo veio para as Índias, eles estavam indo para o Canadá. O contrário. Isso é muito interessante. Então, um fator racional, né? O pai era muito racional, o pai ficou doente, ele pediu para os deuses ajudarem, mas não teve ajuda, e aí a ciência médica ocidental que o curou. E aí ele passa a ser uma pessoa que valoriza muito o aspecto racional. O aspecto racional, o aspecto do materialismo, a visão de mundo dele, né? Muito lógica, muito ligada ao concreto, ao palpável. E, em contrapartida, né, a mãe e os filhos, né, o Pi, no caso, acabam herdando aquilo que os pais deixam para trás, né? Não resolvido, né? O filho acaba herdando isso, né? Então essa questão religiosa, né? O Pi absorve muito forte aquilo, né? E ele tem uma busca pelo sagrado muito impactante. Ele é adepto de 3 religiões. E aí quando ele conhece o cristianismo, né? Ele sendo de família hindu, né? Ele sendo praticante do hinduísmo, ele conhece o cristianismo e se apaixona tanto quanto pelo cristianismo, assim como ele era apaixonado pelo hinduísmo, né? Bom, então a gente pode verificar, né, essa questão de que muitas vezes, né, os filhos acabam herdando a sombra dos pais, né? Os filhos acabam herdando aquelas situações pendentes, aqueles problemas que os pais não resolveram em si mesmos, né? E a gente vê isso na vida do Pi, né? Na questão do contato com o sagrado, na questão religiosa, que para ele é muito importante, né? Em contrapartida, a visão bem materialista e racional que o pai apresenta, né? E ele é um praticante de mais de uma... de 3 crenças, né? Que aparentemente poderiam se contrapor, aparentemente para nós ocidentais poderia ser um absurdo, mas para ele não, para ele faz todo sentido, né? Ele é praticante do hinduísmo, depois ele acaba conhecendo o cristianismo e posteriormente muçulmano, né? E aí, quando ele conhece o cristianismo, é interessante uma das orações que ele faz, né? Ele agradece a Vishnu, ele fala, obrigado Vishnu por ter me apresentado Cristo, né? Que é uma coisa que você para pensar, né? Um cristão ocidental, é inconcebível isso, né? Mas para ele faz todo sentido, porque é o contato com o sagrado, né? Não importa através de onde ele está indo, importa é aquilo que toca a experiência dele com o religioso. Mais pura, né, da criança, né? Não tem os preconceitos do adulto. Apesar de herdar lá os complexos da família, né, os sonhos, mas ele ainda tem uma visão mais pura. Isso, porque eu acho que essa coisa do nome que foi dado para ele tem a ver muito com esse indivíduo que surge ali, com a potencialidade dele, que é diferente do irmão. O irmão, por exemplo, não tem essa capacidade, essa busca tão clara que ele tem logo desde criança.
E talvez por causa da brincadeira do Pi, que né, mal interpretado na escola, que isso se transforma em uma dificuldade a ser superada, mas me parece que ele nasce com essa capacidade. E aí ele vive imerso no hinduísmo como uma coisa deslumbrante. E o pai fala para ele, isso não é verdade. O Deus não é assim iluminado. E aí ele conta essa história de que ele tinha tido paralisia infantil e Deus não ajudou, e quem ajudou foi a medicina. Mas ele não, o Pi nesse momento ainda não quebra com essa coisa que ele tem da busca do sagrado, da epifania, de encontrar um sentido maior na existência. Ele não perde aí, mas ele é testado muitas vezes para que ele perca a crença. Até a questão do naufrágio. Que é a questão do naufrágio. Quando ele encontra Cristo, ele tem 12 anos. Isso no processo de desenvolvimento é muito significativo, não é? O que se diz da psique das crianças é que até os 12 anos ela se mantém dentro do inconsciente dos pais. E a partir dos 12 anos, a criança começa a ter a sua própria identidade. E o irmão fala para ele, eu duvido que você vá até a igreja e beba a água da igreja. E aí ele conhece Cristo. Então, assim, é como se ele fosse lentamente incorporando uma coisa e a outra. No cristianismo, ele fica muito mobilizado pela questão de um Deus que morreu para salvar os homens. Isso o deixa muito indignado e ele fica muito impressionado com isso. Mas depois ele descobre o islamismo e neste ele vê as práticas. E para ele, todas essas coisas são o universo do espiritual que fazem parte dele. Que é com essa bagagem que ele vai fazer a grande viagem cruzando o oceano. Ele conhece uma garota, se apaixona, e depois ele vai viajar, vai atravessar o oceano. E aí tem todo esse desenrolar aí de sofrimento. Tem um aspecto interessante também que eles não comem carne. Né? E no navio só estavam servindo carne e tal. E aí ele, na hora que eles caem lá no mar, o que ele vai fazer? Né? Que pela história no final, a história dos sobreviventes humanos, né, não os animais, o que ele conta é que o marinheiro come o rato, mata o monge e come o monge, e depois ele, né, desperta a ira nele, desperta esse lado sombrio, que é o tigre. Um lado agressivo, destrutivo, né? Instintivo também. Bastante ligado à questão material, né? Porque é uma coisa que era mais sombria para ele, Pi, né? O Pi estava mais ligado às coisas mais etéreas, mais sublimes, mais espirituais, mais elevadas, solares, né? E os aspectos mais terrenos, mais instintivos. Mas a sombra dele, né? A sombra dele é o tigre, é o Richard Parker, que tem nome de homem, né? E é legal os momentos que o tigre aparece. Né? São os momentos em que ele fica com raiva, que ele entra em contato com o seu lado sombrio. E é bem interessante, porque aí o que ele vai comer nesse naufrágio, que é um dos maiores, um dos sobreviventes que ficou mais tempo no mar. O que eles comeram ali? Né? Eles se comeram. Carne, né? E carne humana. E aí um menino tão espiritualizado é uma coisa terrível. Ele teve que entrar em contato com tudo aquilo que ele até então condenava, né? Tudo aquilo que ele julgava como sendo uma coisa negativa, destrutiva, ele teve que incorporar para a sobrevivência dele. E foi isso que o manteve vivo. Exatamente. Ele lidar com essa agressividade, com esse lado sombrio, instintivo, e aprendeu a conviver com isso. Esse lado mais de função-sensação também, né? Que é uma coisa que ele desprezava, ele tinha muito mais ligação com a função intuição. E aí ele é obrigado a incorporar esse aspecto mais
de sensação, mais de aqui e agora, mais de noção de sobrevivência, de noção de autopreservação. E é tão importante isso que quem salva a vida dele naquela ilha, que durante o dia, ok, tudo tranquilo, a ilha carnívora. Quem salva a vida dele são os animais e o próprio Richard Parker, porque ele observa o movimento dos animais migrando, indo para cima das árvores, e o próprio Richard Parker indo para o bote. Então ele entende que tem alguma coisa diferente aqui. Se eles estão fazendo isso é porque tem um perigo aqui. Os instintos, né? Exatamente, tem um perigo, né? Tem algo destrutivo também. Se a psique, se no inconsciente está aquilo que é de construtivo, aquilo que vai impulsionar para o desenvolvimento, tem o outro polo também. É fácil a gente se perder, né, nessa história. Então, eu acho que aquela cena que ele vai com o irmão para ver o tigre na casa, quando eles estão na Índia, ele pega a carne, ele supera o medo que ele tem, mas ele acredita que ele é capaz de fazer contato de amizade com o instinto do tigre, que é selvagem. Ele acredita que ele seria capaz de fazer isso. Só que o pai vem e mostra que o tigre, se estivesse na frente de algo que pudesse comer, ele não teria a menor dúvida que ele iria para cima. E o tigre vem e ataca o cabritinho e ele incorporou isso. Mas isso é também, como eles tinham uma identidade muito grande com esse tigre, tem muito a ver com a capacidade de aprender o que significam os instintos e como os instintos podem estar a serviço da vida. Então, no bote, o instinto de sobrevivência e essa completude que ele tem sobre a vida dá para ele a capacidade de atravessar o mar com todas as dificuldades e com todos os humanos que estão no barco, representados pelos animais. Isso, mas você vê que é perigoso. É uma coisa necessária. Ele resgata o tigre que uma hora cai no mar, mas o tigre continua sendo tigre. É uma relação perigosa. Que é a nossa relação com os instintos. Então, né? Assim, esse inconsciente, né? Tem uma carga, é fundamental, importante, mas também tem um quantum de perigo que deve ser levado em consideração sempre. E também o legal é que com o tempo ele vai aprendendo a lidar com esses instintos, esse lado sombrio, e no fim, quando ele chega no hospital, à terra, na hora que o barco chega, o tigre pula e ele fica olhando o tigre, esperando que o tigre vai parar, dar uma olhadinha para ele e falar tchauzinho. Como se fosse amigo, como se tivesse criado uma relação de amizade. Na mesma faixa que ele estava desejando, né? Uma faixa sublime, uma faixa mais eterna, e não tem nada disso, é um tigre, né? É um aspecto instintivo, destrutivo, e não tem como você amansar o tigre. Tem como você o quê? Criar mais recursos para o ego, aumentar o grau de consciência para você poder lidar com um aspecto destrutivo e sombrio que há em você. Né? Então, mas quando acaba o naufrágio dele, ele diz que a maior mágoa dele é o tigre não ter dado bola para ele. O tigre se entra na floresta, ele se integra à natureza da floresta e desaparece. E ele fica muito magoado. Então, porque ele sempre tem uma abordagem em relação ao instinto que é sempre afetiva, né? E a nossa relação com os instintos, como o pai dele tinha dito lá, não é possível ter uma relação afetiva com o tigre, com o instinto, porque ele é instinto e deve permanecer como tal, e deve ir para a floresta como aconteceu. Mas dá para aprender a lidar, dá para humanizar uma série de coisas, mas não dá para você ficar amiguinho. Ou seja, a sombra é sombra mesmo. E algumas coisas são possíveis, outras não são possíveis. E isso é uma coisa muito interessante. Essa cena que eles ressentem do tigre ir embora,
ela é muito densa de significado, porque o tigre, enquanto força, trouxe para ele até a margem, chegou até a um destino, Tornou né, possível a sobrevivência dele. Né? Mas, ao mesmo tempo, dentro, na Terra, não havia como os dois de novo partilharem nada mais. Mas esse instinto garantiu que ele chegasse. Sim, sim. Né? E aí, um ajudou o outro. um ajudou o outro. E depois ele inventa uma história para os japoneses, que querem saber por que o barco afundou. E depois ele conta uma outra história com as pessoas, né, que sobreviveram e foram morrendo dali. E aí o escritor que estava ouvindo a história pergunta qual que era a história verdadeira. Né? Ele coloca o que você quiser. Na verdade é isso. E isso também é uma coisa inacreditável. Porque você faz da vida aquilo que você deseja, né? Você pode viver uma experiência de uma forma catastrófica ou fazer dessa vivência algo extraordinário. Qual a leitura que você vai fazer? Qual a leitura que você faz? E as metáforas que a gente usa nessa visão de vida, os símbolos que a gente cria, né, dos acontecimentos, dos fatos da vida. Que podem fazer com que você seja capaz de superar dificuldades enormes, ou que você morre logo no começo e perde logo no início das dificuldades, porque a vida sempre nos traz grandes impactos que a gente não sabe nunca de onde vem, como vai ser, como estar preparado para isso. Na metanoia costuma ter uma reavaliação, um olhar do que a gente viveu, e aí muita metáfora e muitos símbolos são criados. Muitas historinhas, né, a gente acaba contando. E a grande questão do filme, né, Deus existe? Né? E no final eu lembro que o Pi coloca, qual a história que você escolheu? O ouvinte lá, o escritor fala, eu escolho do tigre. Uma história fantástica, linda, cheia de simbologia. Sim. Então, Deus é isso. Porque o escritor tinha ido até lá para conversar com ele, para encontrar um significado. Porque ele tinha tentado escrever um livro e não conseguiu encontrar vida. E ele falava, você tem que me convencer que Deus existe, né? Porque o escritor é ateu, né? E o Pi com 3 religiões, e ele ainda dava aula de cabala. De cabala. Então, assim, é que para ele a questão da espiritualidade era a espiritualidade, não a religião, que é uma diferença sobre isso. Né? Não a codificação, para ele, qualquer delas servia à espiritualidade maior que estaria restrita. Para ele é possível, porque ele tem esse trato, né? Desde o início do desenvolvimento dele como pessoa. Né? Mas aí ele mergulha, lida lá com a base, a parte mais sombria, até de sobrevivência, e ele volta e não perdeu aquela pureza. Não. Ele volta integrado, né? E a questão que o que a gente pode entender é que quando você tem uma visão integrada das coisas, você acaba entendendo que o sagrado tem muitas faces, né? Não só aquela que a gente acha a mais bonita, né? Essa é uma compreensão de um nível mais complexo que também é apresentado no filme. Na epopeia do Gilgamesh, a cada evento que ele realiza, a cada feito dele como herói, ele faz isso, ele se banha e ele volta iluminado e integrando aquele evento. E o Pi faz isso, no final do filme ele mostra o quanto que ele integrou todas as dificuldades da vida que ele narra ali, né? Desde o começo de como é que ele vai integrando e ampliando dentro dele mesmo essa capacidade que a gente pode dar o nome de resiliente. E uma coisa que é importante a gente compreender mesmo é de que pouco importa qual que é a verdade literal. Todas as narrativas ali descritas
são verdade. verdadeiras. São representações da Uma realidade. Exatamente. Que é a questão do objetivo e do subjetivo. É verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora Sueli Laetano. Uma honra recebê-la aqui conosco. Encerramos aqui mais um Quirão Cine. Para quem estiver perguntando, né? Caramba, cadê o Alexandre? Né? O Alexandre, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, né? Nos próximos vídeos ele retorna, né? E é isso, né? Quem gostou, dá um curtir aí no canal, inscreva-se no canal, dá um curtir na nossa página do Facebook. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.